Abram todos a palavra de Deus na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 6. Eu peço a todos o máximo de silêncio e o máximo de atenção. Não somente pelo texto bíblico, mas também pelo assunto aqui tratado e por essa mensagem que trago para todos. Hebreus 6, do versículo 4 ao versículo 6. A palavra de Deus nos diz: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, à vergonha. Abram também na mesma carta aos Hebreus, no capítulo de número 10. Nós vamos ler do versículo 26 ao 31. Hebreus 10, do 26 ao 31. A palavra de Deus nos diz: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectativa horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo, cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Depois em casa, os irmãos reflitam com muito carinho sobre esses dois textos. Todos os dois falam não só do perigo, mas da realidade da apostasia. Reflitam na presença do Espírito Santo, mas também tragam para si essa mensagem que coloco agora para todos. Eu peço novamente muita atenção e o máximo de silêncio. Pois o Altíssimo Deus entrou em juízo contra a igreja que se diz cristã. Ele pesa sua mão santa sobre os seus líderes e sobre aqueles que se dizem cristãos, sobre os que professam o nome de cristãos, sobre os que dizem ser o seu povo. Pois de toda a igreja cristã professa, de todo o cristianismo professo, muito menos de 5% é que constituem a verdadeira igreja do Senhor, que vivem de fato o cristianismo bíblico e verdadeiro. Todo o restante, mais ou menos 98%, está em profunda falência espiritual e em um processo crescente de morte espiritual. Não duvidem, eu repito, não duvidem. Eu nunca gostaria de estar falando e pregando algo tão devastador e terrível. Mas esta é a verdade, e ela é uma só. A igreja se distanciou tanto do seu Senhor que perdeu a sua identidade cristã. A igreja contemporânea abandonou a dependência do Senhor e não crê no real poder do Espírito Santo. E o que ela fez? Se agarra com todas as suas forças no poder humano. Ela vive na dependência da psicologia, da sociologia e das ciências humanas. Ela crê muito mais nas palavras de autoajuda do que no poder infinito do Senhor dos Exércitos, do que no poder do Deus de Israel e do Deus único e verdadeiro das Sagradas Escrituras. Ela vive em função e dependente de palavras humanas, de conhecimento humano, de métodos e doutrinas que nasceram em corações perversos e enganosos
e no próprio coração de Satanás. Ela não sabe e nem quer viver dependendo unicamente de Deus e da sua palavra. Então, ela cria cada dia novos moveres, novas unções, novos atos proféticos, novos ensinamentos, novos movimentos que contrariam e batem frontalmente contra a revelação escrita do Altíssimo Deus. Eles se esqueceram do significado do sacrifício único e perfeito de Cristo. E até em um número incalculável de templos que se dizem cristãos, nós vemos sacrifícios e ofertas baseadas em crendices, superstições, em amuletos visíveis e palpáveis, pois ela não vive mais da fé. 98% dos atuais cristãos professos estão vivendo assim, de maneira puramente humana e hipócrita. Vivem um cristianismo humanista sem poder algum. Creem que podem servir a 2, 3 e até mais senhores, pois na realidade eles acreditam que tudo gira em torno do homem e da sua vontade. E assim, o sobrenatural de Deus está longe do que se vive hoje e tem o nome de cristianismo. E assim, a atual cristandade tem provocado e tentado o Altíssimo Deus, provocando-lhe a ira, a ódio e a vingança. Deus, insistentemente, através dos séculos, tem oferecido ao homem o caminho, a verdade e a vida através de Jesus. Porém, também, insistentemente, o homem, e aqui estão incluídos os 98% de cristãos professos, que não são o verdadeiro povo de Deus, tem rejeitado e negado essa maravilhosa oferta de salvação e vida eterna. Eu então pergunto, como Deus não estaria irado contra aqueles que novamente crucificam a Cristo e blasfemam do seu Santo Espírito? Como não estaria irado se a sua justiça, se o seu amor, se a sua santidade são continuamente ultrajadas e escarnecidas? Como não estaria irado se a sua santa palavra é desprezada, torcida e usada sem temor algum? E usada em favor e para a glória do homem e não para a sua. Pois um verdadeiro cristão faz algo não é porque está dando certo, mas porque é bíblico. Porém, os atuais cristãos só fazem aquilo que os fazem prosperar financeiramente, sem se preocupar se é bíblico ou não. Isso não estaria irando ao Senhor Deus Todo-Poderoso? Buscar somente as bênçãos de Deus e não a Ele não seria um dos motivos do atual fracasso da igreja contemporânea? Os cristãos de hoje louvam uns aos outros, honram uns aos outros e até adoram-se mutuamente. Isso não seria mais um motivo para Deus estar irado contra este falso cristianismo humanista? Deus não tiraria a sua glória dos templos dessas igrejas, como fez com o templo de Salomão, no tempo do profeta Ezequiel? Se essas igrejas atuais cometem abominações ainda mais terríveis do que as que os israelitas cometiam no templo do Senhor, durante o ministério de Ezequiel? Está chegando o dia em que o Senhor Deus Todo-Poderoso, assim como fez na época do profeta Elias, responder dos céus com o fogo do seu poder, provando que Ele e somente Ele é o Senhor. Pois assim como naquela época em Israel, hoje a idolatria, a incredulidade e o paganismo tomou conta do meio cristão contemporâneo. Os líderes cristãos da atualidade permitem de tudo em seus templos, permitem de tudo em suas igrejas, desde que isso lhes renda muitos membros, riqueza, poder, fama e popularidade. Eles fazem de tudo para edificar seus impérios, que chamam de ministérios cristãos. E assim, pervertem o evangelho original de Cristo, torcendo e acrescentando filosofias humanistas, doutrinas humanas e diabólicas, como os ensinos da nova era, do espiritismo, do budismo e até do ocultismo. E o evangelho da cruz, o verdadeiro evangelho de Cristo, com a graça de também sofrer por Cristo, de renunciar a todo e qualquer pecado, de arrependimento e mudança de vida, de sacrificar-se pelo reino de Deus, de renunciar a si mesmo
e a sua vontade de busca constante de santificação foi simplesmente deixado de lado. E os que professam atualmente o nome de cristãos agradecem e muito a estes líderes e a seus evangelhos humanistas e hipócritas, pois assim podem modelar a sua vida pela sociedade e pelo mundo e continuarem sendo cristãos. E é contra esses falsos cristãos que o Altíssimo Deus pesa agora a sua mão, movendo contra eles um processo espiritual terrível, mas totalmente justo. Não me refiro aqui aos aproximadamente 2% de cristãos professos, que de fato são o verdadeiro povo de Deus, mas a todo o restante. Eles brincaram tanto com o nome de Deus, quebraram tanto os seus mandamentos, escarneceram tanto do eterno Deus, apostataram tanto da genuína fé cristã, que agora têm os olhos e o entendimento cegos pelo Deus deste século. O atual cristianismo é um cristianismo apóstata e pagão. É um modo de vida humano e diabólico, que satisfaz inteiramente a vontade do homem carnal e nega a Deus, e que nega ao verdadeiro Deus das Escrituras e a sua santa vontade. Vive-se um desconhecimento quase que completo de quem é o Senhor e de quem é o verdadeiro Deus. Tudo no atual cristianismo contemporâneo gira em torno do homem, gira em torno de status, de glamour, fama, riqueza e poder. E a prostituição, tanto espiritual como física, entrou nas igrejas e tem dominado não só os membros, mas principalmente o altar e o púlpito. E o Deus que dizem servir e adorar não passa de um ídolo que suas mentes e corações corruptos criaram para os satisfazer e engrandecer. Então, você entende o porquê que esta igreja atual está tão sem o poder de Deus. Deus não derrama o seu espírito sobre a carne suja e impura. Deus não derrama o seu espírito sobre a carne suja e impura. Hoje, se tem um número impossível de calcular de belos, luxuosos e majestosos templos, muito bem cuidados e ricamente ornamentados, em todos os cantos deste país e do mundo ocidental principalmente. Porém, eles dizem ser igrejas cristãs, mas não são. Todos esses templos que nós temos visto, transbordando de pessoas de domingo a domingo, nunca foram nem são igrejas cristãs, mesmo que tenham este nome. Não passam de prédios, de locais de culto que servem a interesses promíscuos e mundanos, onde nem o Senhor e muito menos o Espírito Santo se faz presente. Pois 100% das suas atividades são tão somente humanas e até diabólicas. E as multidões que os superlotam não são mais do que ímpios, com desejos e cobiças puramente humanas e carnais. São multidões que não conhecem a palavra de Deus e nem querem conhecer, que não têm cultura bíblica alguma, que não conhecem o Senhor Jesus, não conhecem o Evangelho, que não sabem e nem querem saber sobre o verdadeiro cristianismo bíblico, que não vivem da fé, que não têm fome e sede de justiça, que não buscam o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, que não fazem todas as coisas para a glória de Deus, que não se arrependem de seus pecados, que não buscam ser nova criatura, regenerada pelo poder do Espírito Santo, que não querem a santificação que o Senhor exige dos seus. Enfim, eles não têm nada do caráter de Cristo e nem se parecem com Ele. Na verdade, Deus odeia este cristianismo contemporâneo, que não busca a santidade, que ama o pecado ao invés de odiá-lo, que é injusto, hipócrita, que não ora nem o conhece. Os verdadeiros cristãos, o verdadeiro povo de Deus, os aproximadamente 2% de todos os que professam o nome de Cristo, é perseguido pelo mundo, odiado e não amado pela sociedade, vive na dependência completa do Senhor, não se alegra com a injustiça, odeia o pecado,
busca incessantemente a santidade, conhece e vive a sagrada palavra de Deus e está em constante comunhão com o Senhor através da oração e do jejum. E diante de tudo o que a igreja contemporânea não é e de tudo o que ela tem sido, ela não pode ser chamada de cristã em hipótese alguma. E o que já começou a acontecer é que essa atual cristandade está entrando no seu colapso final. Ela está entrando no seu colapso final. Pois ela deixou de pertencer a Cristo e se casou com o mundo e o pecado. Hoje, já não há diferença alguma entre esses que se dizem cristãos e o ímpio. Desde os seus desejos, conversas, atitudes, relacionamentos, negócios e até aspirações. Ambos são hipócritas, falsos, mentirosos e vivem tão somente para si mesmos, sendo dirigidos pela independência de Deus, pelo orgulho e pela soberba. E o Senhor, em seu justo juízo contra o mundo e os que dizem ser seus, mas não são, está também movendo as forças da criação contra todos, pois é chegado o momento da criação retribuir ao homem o que este lhe fez durante séculos e mais séculos. É o dia da vingança santa e justa de Deus que se aproxima. Vingança contra o pecador que não quer se arrepender e acredita que consegue ser mais forte e poderoso que o Senhor e até a enganar ao Todo-Poderoso. Na verdade, o atual modelo de cristianismo está desaparecendo. A atual igreja está morrendo para Deus e a vida eterna. Eu repito, não me refiro aos verdadeiros cristãos, mas a mais ou menos 98% dos cristãos atuais que de Cristo só tem o nome, pois preferiram o mundo e seus prazeres, e o Senhor não deixará de dar a cada um deles o que escolheram em hipótese alguma. Agora, novamente preste ainda mais atenção, muito mais atenção ainda, nisso que eu trago para todos. Olhem bem para cá. Há alguns anos foi feita nos Estados Unidos uma pesquisa com 10 mil ministros evangélicos. 10 mil ministros evangélicos. Ela foi conduzida pelo sociólogo Jeffrey Hadden. E a cada um deles foram feitas 5 perguntas envolvendo fé. E veja bem, agora a alarmante estatística que essa pesquisa revelou. Acompanhe agora comigo a estatística da resposta desses 10 mil ministros a essas 5 perguntas. Primeira pergunta feita: Jesus nasceu de uma virgem? 43% responderam que não. Ministros evangélicos. A segunda pergunta: Jesus é o Filho de Deus? 77,25% disseram não. A terceira pergunta: a Bíblia é a palavra inspirada de Deus? 77,25% também responderam não. Ministros evangélicos. Quarta pergunta: Satanás existe? 38,6% disseram não. Quinta pergunta: Jesus realmente ressuscitou fisicamente? 32,4% responderam não. Eu repito. Primeira pergunta: Jesus nasceu de uma virgem? 43% responderam não. Segunda pergunta: Jesus é o Filho de Deus? 77,25% disseram não. Terceira pergunta: a Bíblia é a palavra inspirada de Deus? 77,25% responderam não. Quarta pergunta:
Satanás existe? 38,6% disseram não. E a quinta e última, Jesus realmente ressuscitou fisicamente? 32,4% responderam não. Realmente é difícil, muito difícil, aceitar uma estatística assim tão alarmante. Porém, a fonte é mais do que confiável. E não há como contestar. Não há como contestar. E recentemente, um grande jornal do Brasil publicou uma pesquisa revelando quais são as classes de pessoas mais desacreditadas na nossa nação. Veja o resultado. As 3 mais desacreditadas. Primeira classe, os políticos. A segunda, a polícia. E a terceira, os pastores evangélicos. Há muitos anos atrás, voltem todos para mim. Há muitos anos atrás, através do ministério de Moisés, o Senhor Deus propôs para o seu povo de Israel a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. E ainda sugeriu que escolhessem a vida para que vivessem. Ele propôs a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. E ainda sugeriu que escolhessem a vida para que vivessem. Porém, eles escolheram a morte. Hoje, assim como Israel no passado, os aproximadamente 98% do cristianismo contemporâneo, se é que eu posso chamar de cristianismo, escolheu a morte para morrer. Amém e amém.